Bom, gente, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, né, de de estruturas de concreto armado, hoje nós vamos falar do pré-dimensionamento, certo, de algumas peças que serão aplicadas nas nossas estruturas de concreto. Por enquanto, a gente vai ficar trabalhando apenas a flexão, então a gente vai focar em lajes e vigas, tá? Quando for no finalzinho, que a gente mudar para pilar, aí a gente vai ver como é que vai pré-dimensionar a seção de concreto de um pilar de concreto armado. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o pré-dimensionamento, sobre essa pré-definição das dimensões das estruturas e também sobre alguns critérios, tá, de durabilidade que as estruturas precisam atender para que ela atenda aí a vida útil necessária exigida por norma. Então, o que a gente fez até então? A gente viu o concreto, né, as propriedades do concreto, as propriedades do aço, como materiais, juntamos esses dois e formamos o concreto armado. Então, na nossa cabeça, a gente já vai projetar estruturas de concreto armado e a gente já viu também como é que a gente faz o lançamento da estrutura. Aquele lançamento estrutural, ele segue o mesmo padrão para todo e qualquer material que a gente escolha. A diferença são as limitações do material. Então, para o concreto, a gente viu que tem algumas limitações, algumas diretrizes, e já fizemos aí o lançamento da estrutura. Agora, o próximo passo, depois de lançar essa estrutura, é exatamente calcular as dimensões das peças que vão compor ali o nosso painel de lajes, as nossas vigas, né, e os pilares também. Então, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre o pré-dimensionamento de vigas e lajes, e depois, né, mais na frente, a gente vai falar aí sobre os pilares. Então, assim, para o pré-dimensionamento, né, para o dimensionamento dos elementos estruturais, antes de qualquer coisa, a gente tem que determinar o peso próprio da estrutura. O peso próprio da estrutura é a primeira parcela que a gente que vai ser considerada, né, no cálculo aí das ações. Então, o que é o peso próprio da estrutura? É o quanto a estrutura sozinha ela está ali carregando, né, a estrutura como um todo. Então, a gente vai ver que para calcular as ações em uma estrutura, nós temos as seguintes ações. Nós temos aí o peso próprio, que o peso próprio da estrutura é o quão a estrutura é pesada e como é que ela vai ser importante ali, né, nesse dimensionamento. É um peso que ele terá que ser resistido independente de qualquer coisa. Se eu não tiver nada em cima do meu elemento, ela tem que suportar pelo menos o próprio peso. É como a gente. A gente só fica em pé, pode não ter nada atuando sobre a gente, mas para a gente ficar em pé, a gente tem que suportar o nosso próprio peso, né, o nosso peso próprio. Nós vamos ter as cargas de revestimento. As cargas de revestimento, elas são relativas aos acabamentos que são feitos, né, nas lajes, basicamente nas lajes. Então, é revestimento cerâmico, é revestimento de madeira, é revestimento só com pintura. Então, a gente tem que fazer aí uma previsão desses carregamentos, do peso próprio, das cargas de revestimento, das cargas das alvenarias, tá? Que as alvenarias nada mais são alvenarias. Nada mais são do que as paredes que vão estar em cima do nosso elemento e também as cargas acidentais ou como nós chamamos as sobrecargas. Na aula que vem eu vou falar com vocês como que a gente calcula, né, todas essas cargas separadamente, tá? Todas essas ações aí. E a gente já vai aplicando, tá, no exemplo. Então, na próxima aula, a gente vai fazer aqui cálculo de ações na estrutura. Hoje, a gente vai focar mais no pré-dimensionamento. Então, antes de eu saber qualquer coisa, eu tenho que conhecer o peso da minha estrutura, tá, para poder calcular as minhas dimensões. Só que, assim, dessa forma, né, a gente vai precisar fazer um pré-dimensionamento
Sendo que não tem como a gente pré-dimensionar um elemento sem o carregamento externo. E o carregamento externo, ele depende das dimensões. Então, se o peso próprio, ele interfere na carga, tudo isso aqui são as ações. Vou colocar aqui na laje, porque é o elemento que está aqui, tá? São as ações na laje. Aqui eu tenho uma laje maciça de concreto armado, aí eu vou ter aqui o meu revestimento, né? Que eu vou colocar aqui em cima, o revestimento. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, algumas paredinhas para poder dividir espaços, né? Eu fiz aqui duas paredes paralelas, nada a ver. E ainda vou colocar aqui uma galera para poder dançar zumba, né? Vai ter uma galera aqui que vai dançar zumba de manhã e de noite, e de tarde ninguém vai dançar zumba. Então eu tenho aí essa variabilidade temporal e espacial também na minha estrutura. Então, para eu dimensionar isso aqui, para eu saber qual a altura necessária para suportar todos esses esforços, eu preciso saber das dimensões para já calcular o peso próprio. E aí eu entro no loop infinito. Eu não tenho como saber a dimensão da laje se eu não sei quais as cargas vão atuar. E eu não sei quais as cargas podem atuar se eu não conheço a altura da laje. Então a gente fica nesse ciclo vicioso aí, sem saber de onde ir e para onde, de onde vem e para onde vai. Né? Então, o pré-dimensionamento ele acaba dependendo das dimensões do elemento. E aí a gente vai ter que puxar um pouco para a experiência, né, do projetista para poder definir uma dimensão inicial, digamos assim, e a partir dessa dimensão inicial a gente vê se realmente a nossa estrutura funciona ou não. Tá? Então a gente vai ter aqui alguns critérios para nortear essa etapa. É que nem lá na concepção estrutural a gente não tem uma regra básica, né? Não tem uma regra única, porém a gente tenta aí fazer, né, o máximo de diretrizes possível para dar certo. Então, assim, para a gente pré-dimensionar a altura das lajes maciças, a gente tem a seguinte expressão. A altura da laje maciça, ela é dada pela altura útil, mais o diâmetro da armadura dividido por 2, mais um certo cobrimento. Só que quem é a altura útil, né, quem é o diâmetro e quem é o cobrimento. O diâmetro das barras, a gente vai escolher depois a gente calcular a área de aço. A altura útil, ela é a altura que vai da borda mais comprimida, isso aqui é a borda superior do elemento, borda superior do elemento, isso aqui é a borda inferior. Então, eu estou vendo essa laje, eu peguei uma laje, mas na laje que vocês estão pisando aí, eu dei um corte nela. Então, aqui eu tenho uma armadura, né? E aqui eu tenho uma armadura na outra direção. A minha altura útil vai ser a distância que vai da borda superior do meu elemento, no caso aqui da laje, até o centro de gravidade da minha armadura de tração. Tá? Então, a altura útil, ela vai da borda superior até o centro de gravidade da armadura de tração. Então, assim, essa altura útil aqui, para eu conhecer, eu preciso conhecer a minha altura total, que eu não sei, né? Então, a gente sempre vai ficar nesse problema. O diâmetro da barra é o diâmetro necessário para que eu consiga atingir a minha área de aço. Eu não sei se vocês lembram, eu mostrei lá na aula sobre aço uma tabela onde eu tenho cada diâmetro da barra e esse diâmetro, né, cada barra dessa corresponde a uma seção transversal, tem lá uma área de seção transversal. Então, o que é que a gente faz? A gente pega a área de aço calculada
e divide pela área de cada barrinha dessa para ver quantas barras vão ficar ali no nosso elemento. E o cobrimento, ele é um colchãozinho de... O cobrimento é essa distância aqui que vai da face inferior da armadura até a borda inferior da laje. O cobrimento é essa distânciazinha aqui, ó, que vai daqui até aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de cobrimento. O cobrimento, nós vamos já conversar sobre ele, ele tem uma função aí de proteção, né, da armadura, nós vamos já conversar sobre ele. Então, eu tenho que ter todos esses elementos. Aí a gente fica, mas e aí, como é que eu vou descobrir cada coisa dessa? Para fazer o dimensionamento, para descobrir a altura útil, o diâmetro da barra e o cobrimento, eu preciso saber algumas características sobre o meu empreendimento. O cobrimento, ele depende da agressividade ambiental. A agressividade, e eu vou já mostrar aqui para vocês uma tabela onde a gente tira, né, essa agressividade ambiental, tá? Então, o cobrimento, ok, eu retiro da norma, a norma me dá o valor, contanto que eu saiba onde é que eu vou colocar o meu empreendimento. Entretanto, a altura útil e o diâmetro da barra, eu não tenho como saber. Então, o que é que a gente faz? A gente vai pegar uma barra meio que padrão, né? A gente vai escolher um diâmetro de barra para pré-dimensionar, admitindo que aquele diâmetro de barra, ele é aplicável para o nosso tipo de empreendimento. Então, normalmente, a gente vai utilizar para o diâmetro inicial um diâmetro aqui de 10 milímetros, tá? Que é uma barrinha de 1 centímetro para lajes, ok? E a altura útil estimada, a gente não tem como saber, porque eu não conheço a altura total, eu não faço ideia de qual será a minha altura útil. Então, eu vou calcular de uma forma estimada. Então, eu consigo estimar a minha altura útil a partir dessa equação bem simples. 2,5 menos 0,1 N, L asterisco sobre 100. Então, assim, quando a gente tem uma laje, aqui meu elemento de laje, eu queria muito ter desenhado minha laje reta, mas parece que não vai rolar. Aqui a laje, ó. A laje, ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão LX, que é a menor dimensão aqui. E ela tem a dimensão LY, que é a maior dimensão. Independente da orientação dessa laje, tá? Se ela estiver rotacionada aqui em 90 graus, também vai ser LX o menor vão e LY o maior vão. Tá? Essa é a nomenclatura que a gente dá. Então, para essa fórmula, o N, né, que a gente vai utilizar aqui, é o número de bordas engastadas da laje. O que é isso? Isso aqui vem de uma coisa que nós conhecemos por vinculação. Vinculação. A vinculação da laje é como a gente vai tratá-la quando ela estiver num painel. Quando a gente fez lá o lançamento estrutural, a gente estabeleceu a gente colocou uma série de vigas lá, né? E saiu colocando um monte de vigas onde tinha necessidade. E aí a gente fez o que nós chamamos de painel de laje. A gente saiu formando a laje L1, L2, L3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que é que isso significa? Significa que todas essas lajes, elas estão trabalhando como um conjunto, tá? Como um painel de lajes. Mas quando a gente vai calcular cada laje dessa, a gente calcula ela individualmente. Então, eu tenho o meu painel, e aí eu preciso retirar uma única laje desse meu painel para analisar ela aqui sozinha, individualmente. Então, essa laje, quando ela está sozinha, ela tem um comportamento.
Quando ela está dentro de um painel, quando ela está colada em outras lajes, ela tem outro comportamento totalmente diferente. Porque se eu tenho aqui uma laje ligada com outra laje, elas duas sozinhas, eu posso fazer o que eu quiser. Quando eu junto elas duas aqui, e quando eu dou uma coladinha nelas, o que eu fizer com uma, eu vou ter que querer fazer com a outra também. Então, antes de mais nada, quando a gente vai fazer esse pré-dimensionamento, a gente tem que saber olhar para o nosso lançamento estrutural e ver como era que essa laje estava se comportando lá no painel. E aí eu retiro essa laje, e quando eu retiro essa laje, vem o que nós chamamos de vinculação. Aí eu vou caracterizar as bordas dessa minha laje, que podem ser de três formas. Borda livre, que é quando nós temos uma laje que não tem apoio nenhum, tipo, se isso aqui for uma laje, eu engastar aqui em mim, ó, vou engastar aqui no meu pescoço. E eu não tenho nenhuma viga aqui segurando, essa laje ela tem bordas livres. Mas se eu colocar vigas aqui, ó, para apoiar essa laje, então ela não tem mais essas duas bordas livres. A única borda livre que vai ter é essa daqui que não está apoiada sobre nenhuma viga. Nós podemos ter as bordas apoiadas, que é quando a gente tem uma laje se apoiando sobre uma viga, tá? Só lembrando, lajes se apoiam em vigas, vigas se apoiam em pilares, pilares descarregam nas fundações, tá? Essa é a ordem natural aí do caminhamento das cargas em uma estrutura de concreto armado que considera, né, ter todos esses elementos. E nós podemos ter também a borda engastada, que é quando um elemento maior tem a capacidade, deixa eu segurar isso aqui, de segurar um elemento menor. E aí, qualquer coisa que eu tente fazer com esse elemento menor, eu vou ser restringida, porque bem aqui eu tenho um elemento maior que não me permite rotacionar, tá bom? Então, assim, dessa vinculação que a gente vai estudar mais na frente, né, como é que a gente vai fazer aí essa vinculação, vai sair aqui o número de bordas engastadas da nossa laje. Então, a gente pode ter 0, 1, 2, 3 ou 4 bordas engastadas. Por isso que lá no lançamento estrutural, a gente sempre focou, a gente sempre trabalhou para que as nossas lajes ficassem retangulares. Então, a gente tem aqui 0, 1, 2, 3 ou 4 bordas engastadas. Vai ser 0 quando essa laje estiver totalmente apoiada, vai ser 1 quando tiver uma única borda, 2 com 2, 3 com 3 e 4 quando ela for totalmente engastada no painel de lajes. Isso aí a gente só vai conseguir classificar quando nós fizermos, né, o estudo da vinculação em cada um dos painéis. Então, o N é o número de bordas engastadas, o LX é sempre o menor vão, independente da orientação, tá? Se ela tá para cima ou para baixo, né? Sempre o LX é o menor vão. E o LY é o maior vão da nossa laje. Então, o L asterisco, por sua vez, ele vai ser o menor valor entre a dimensão do menor vão, que é o nosso LX, menor vão, ou 70% do nosso maior vão. Ou seja, eu tenho que olhar qual é a relação ali, tá, entre os meus vãos da laje, que é uma relação super importante, a gente vai sempre trabalhar com isso, para que a partir daí a gente escolha o valor, né, a gente consiga visualizar o valor do nosso L asterisco. Então, vai ser sempre o menor valor entre LX e 70% de LY, que é o maior comprimento da laje. Com a altura útil estimada, com o cobrimento conhecido por conta de eu saber aonde é que eu vou construir, e chutando, né, adotando um valor inicial para a minha armadura, eu consigo fazer um pré-dimensionamento plausível, então, para a altura da laje. Então, eu calculo a altura estimada, eu adoto um diâmetro para as barras e eu pego o cobrimento da norma, tá? Porque você construir um edifício ali na Praia do Futuro, onde você tem uma maresia excessiva,
Inclusive, eu moro aqui perto da praia, né? Não da Praia do Futuro, aqui da Beira-Mar. E aí, aqui, meu ventilador está fazendo um zoado horrível, porque ele é corroído pela maresia, né? Ele não é muito bom, e aí ele fica por conta da maresia. Então, totalmente, não é tão chique, não. É só bairros próximos, né? É totalmente diferente a gente construir um empreendimento aqui no Papicu, ou então ali na Praia do Futuro, do que a gente construir, por exemplo, lá para as bandas ali da Vila Manuel Sá, do Conjunto Esperança, Bom Jardim, que é totalmente afastado, né, do litoral, e aí você tem uma ação de maresia bem menor. E que é totalmente diferente de eu construir esse mesmo empreendimento num ambiente, por exemplo, de bairro afastado do interior, porque lá eu tenho uma agressividade, um grau de urbanização muito menor, então ainda vou ter uma agressividade ambiental menor. Quanto mais agressivo for o ambiente, quanto mais corrosivo for o ar que tiver, né, aqui circulando entre nós, mais eu vou ter que proteger a minha armadura do ambiente externo. Então eu vou ter que aumentar esse cobrimento. E quem diz o tamanho desse cobrimento é a norma. A gente sabe onde é que vai construir, olha na norma e coloca o cobrimento. E aí, para dar uma ideia geral de como nós fazemos esse pré-dimensionamento, a gente calcula a altura útil, faz a altura estimada aqui, né, a altura da laje, faz todo o cálculo da estrutura, se passar, ok. Se não passar, a gente vem e sai mudando aí, né, a nossa altura pré-dimensionada. Então, é um trabalho... Sim, posso. Vou repetir aqui a parte do L asterisco. É um trabalho que a gente, de tentativa e erro, a gente vai definindo valores e testando para ver se aquele valor que a gente definiu, ele é plausível ou não. No caso do L asterisco, eu vou só repetir aqui, eu vou ter dois valores nos vãos da laje, né? Quando a gente fez lá a laje, por exemplo, vou pegar aqui a nossa laje L1, ela tem 4 metros por 5 metros e meio. Então, aqui, essa verdinha agora é a nossa L1, que mede 4 metros, aqui é o menor vão dela, e o maior vão dela teve 5,5 metros. Então, quando eu for escolher um valor para o L asterisco, eu vou pegar o menor valor entre esses dois. Só que o LX, ele vai ser repetido, então é 4 metros, e eu vou pegar apenas 70% do maior vão, que é 0,7 vezes 5,5. Isso dá quanto? Eu poderia ter pego um valor exato, né? 0,7 vezes 5,5, 3,85. Então, o nosso L asterisco vai ser o menor valor entre 4 metros e 3,85. O menor valor aqui seria, então, no caso, 3,85. Então, a gente sempre tem que fazer esse comparativo entre o menor vão ou nada e 70% do maior lado, né, do maior vão da nossa laje. E aí, com isso, a gente tem uma ideia da altura útil para voltar lá e calcular a nossa altura de pré-dimensionamento. Né, que a gente vai dimensionar tudo, e aí, no final, a gente faz a verificação para saber se o nosso pré-dimensionamento foi válido ou não. Então, assim, quanto às lajes, a NBR ela tem algumas espessuras mínimas, tá, que a gente pode adotar quando se trata de lajes do tipo maciças, que é aquele caixão de concreto, né, todo batidão. Então, a laje maciça, ela tem que ter, no mínimo, 7 centímetros de espessura. Se nós estivermos aqui trabalhando com laje de cobertura, que não esteja em balanço, que é o nosso vulgo laje de forro, né? Então, eu vou só forrar aqui, vai forrar com laje maciça. Então, essa laje, ela tem que ter, no mínimo, 7 centímetros de altura. 8 centímetros, no mínimo, para as nossas lajes de piso, que não estejam em balanço. Ou seja, vou levar aqui, vocês têm uma casa, por que multiplica por 0,7? Porque é para dar uma proporção, um fator de proporcionalidade mesmo, para quando a gente for calcular a altura útil, por conta das vinculações e da interação entre os lados, tá? Porque aí, o meu maior lado, ele não consegue dominar totalmente, porque eu tenho o menor lado ali dando uma travada. Então, o 0,7 é só um fator de proporcionalidade para poder garantir. Se 70% desse maior vão
for menor do que o menor vão dele, então o meu menor lado, ele não é tão frágil, digamos assim, né, do que os 70% do meu maior vão. Porque na laje, a carga ela é distribuída na área, né? Então, na área, a carga ela vai para onde tem o melhor caminho para ela. Então, o maior lado, ele tende a pegar mais carregamento do que o menor lado. Então, eu tenho que calcular uma altura para equilibrar isso. E aí, como o maior lado tende a pegar esse maior carregamento, e aí tende a ser caracterizado como engaste, tem todo um comportamento estrutural envolvendo, então a gente dá esse desconto para ver se os 70% do maior lado, que é o lado que vai ser mais sacrificado, porque vai mais carga para ele, querendo ou não, tá? Quando a gente vai fazer o estudo aqui de uma coisa chamada charneira, a gente vai ver isso mais na frente, quando a gente fizer aqui o estudo, por exemplo, de áreas, né, as vigas de maior vão, elas sempre vai absorver mais carga, tá? A gente sempre vai ter mais flexão do que as vigas menores. E aí eu preciso ver se esse meu menor vão, ele realmente é tão menor assim que eu possa considerá-lo, né, como mais frágil, ou se não, se eu vou ter muita carga indo para um vão, ali que vai estar uma parte comprometida, e aí a minha altura vai exatamente equilibrar aí esse valor, certo? Então, esse 70%, esse 0,7 aí, é mais um fator de equilíbrio aí para poder compensar, né, essa questão de qual o maior lado e qual o menor lado, tá bom? Então, assim, se a gente for, vocês têm uma casa no térreo lá e vão construir um segundo andar, né? Fez os pilares, bonitinho, fez as vigas, agora vai colocar a laje. Laje de piso, no mínimo, para laje maciça, tem que ter 8 centímetros de altura, tá? Se ela estiver toda apoiada. Se for uma laje em balanço, que a gente também costuma muito fazer mezanino, né? Tá, tem aqui por exemplo, lá na casa dos meus pais, a gente tem a casa lá é super alta, é bem estreita, comprida, né? E super alta. E aí falta quartos, né? Pra gente ir quando a gente vai dormir lá. A gente tá pensando em fazer um mezanino dentro de um dos quartos. Puxar uma estrutura lateral e só puxar a laje em balanço, né? Só o mezanino mesmo, para não ser um segundo andar e não ocupar o piso do quarto inteiro, só para colocar mesmo umas camas e ter um espaço mais reservado para dormir. Então, para lajes em balanço, né, que a gente pode ser esse mezanino, ou pode ser engastada mesmo de qualquer forma, ou uma laje completa em balanço, altura mínima, se for laje maciça, de 10 centímetros. 10 centímetros também, né, para lajes que suportem peso de veículo, total menor ou igual a 30 quilonewtons. Eu lembro que alguma vez eu pesquisei o peso de uma L200, mas eu já esqueci, peso de uma L200, que eu acho que é um carro bem aloprado, desses que a galera anda pela rua, né? Sem ser uma Topic. Peso 2.950 quilos. 3 toneladas quase, né? 2.900 quilos. Isso aqui é o equivalente a uma L200, então. É porque 2.950 quilos, 2.950 quilos, se a gente multiplicar pela gravidade, que é 9,81, a gente vai ter 2.950 vezes 9,81, 28.939,5 newtons, que é 28,94 kilonewtons. Então, até 30 kilonewtons, que aí são esses carros os carros do Rei do Camarote, né? Hilux, L200, Ranger, Amarok, esses carros que são domésticos, digamos assim, que você projeta, por exemplo, para estacionar no shopping, né? Então, você vai fazer aqui o piso ali do Iguatemi, aquele prédio do Iguatemi, o Agroboy, ou então o do Rio Mar, né? Que são edifícios de estacionamento, aquelas lajes ali, elas são projetadas para aguentar, né, esses carros assim. Então, até 30 quilonewtons, que é pegando já todos esses carros bem avantajados, digamos assim, no mínimo 10 centímetros. Se você quer que suporte um peso total maior do que 30, aí tem que ser no mínimo 12. Lembrando que essas dimensões são mínimas mesmo, tá? Como assim? Eu fiz aqui o cálculo da laje, pronto, vou levantar o segundo pavimento lá,
desse loft que eu quero fazer, desse mezanino. E aí eu fiz o cálculo aqui, calculei o peso das 3 camas, com as 3 pessoas em cima, com o revestimento que eu quero colocar. E aí deu lá uma altura de 5 centímetros. Então, se der uma altura de 5 centímetros, eu não vou construir com 5, eu vou construir com 10, porque é o mínimo que a norma me permite. Então, por mais, eu posso calcular e dar qualquer valor. Eu posso encontrar uma laje de 7 centímetros, de 5, de 6, até de 4, mas eu vou ter que colocar 10 se ela estiver em balanço e colocar 8 se eu apoiá-la, né, em vigas. Então, esses valores são mínimos. Quando a gente vai construir um edifício que vai ter uma garagem em cima, dependendo da quantidade de carros, pode ser que 10 centímetros não seja suficiente, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. 15 centímetros para lajes protendidas, né? No mínimo 15, e 16 para lajes lisas e 14 centímetros aí para lajes cogumelo, tá? Que são aquelas lajes que são, tipo, nervuradas, apoiadas diretamente no pilar, e aí fora do capitel, né? O capitel é uma proteção que a gente faz, tá aqui o pilar, e aí a laje vai se apoiar diretamente em cima dele, e ela é toda assim, cheia de buracos. De buracos é ótimo, né? Cheia de nervuras. Eu fiz o pilar tão bonitinho, né, em 3D, de repente acabou a beleza do desenho. E aí, para o pilar não ficar apoiado, a nervura, que é mais esbelta, não ficar apoiada diretamente no pilar, eu vou pegar uma zona aqui e fecho isso aqui tudo de concreto para garantir o maior suporte e também para reduzir o esforço cortante, tá? Porque é diferente, ó. Se eu pegar, eu queria um papel, deixa eu ver aqui se esse papel, digamos que isso aqui seja uma laje. Se eu pegar essa laje aqui e apoiar em cima de um pilar, o esforço vai estar todo aqui, né, nessa ponta. Então, eu vou ter uma grande força. Se, ao invés de eu apoiar no pilar, eu faço uma proteção aqui, a minha laje, ela já fica, a minha força, ela vai ficar mais bem distribuída. Então, quanto maior for a minha superfície de apoio, melhor, tá? Mais distribuída eu vou ter essa reação aqui que vai vir do pilar, né, batendo aí na laje, porque se a laje vai estar apoiada diretamente sobre o pilar, ela faz uma força no pilar e o pilar faz uma força de volta, dando aí o nosso chamado efeito tesoura. Então, o capitel, ele serve tanto para reduzir a ação do cisalhamento, né, que é a força cortante, como também para, basicamente a função dele é esse, né, para não ficar as nervuras apoiadas ali no pilar e correr o risco de colapsar a estrutura. Então, isso é mais ou menos o nosso pré-dimensionamento de laje. Então, supondo que a gente fez lá o cálculo da altura estimada, né, da altura útil, colocou o cobrimento, colocou a barra e não deu 8 centímetros e é um laje de piso, então a gente vai adotar 8 centímetros. Para o cálculo da altura das vigas, tá? A altura das vigas é dada pela seguinte fórmula. Também altura útil estimada, também cobrimento, só que agora eu tenho duas armaduras, tá? Na viga, cadê a seção? Tá aqui. Na viga eu não tenho, porque assim, a laje, ela é armada em duas direções. Então eu tenho uma armadura aqui e eu tenho a outra armadura aqui, ó. Elas são amarradas aqui, né? Elas ficam amarradas e uma passa nessa direção, a outra passa nessa direção, todo mundo ali está resistindo a mesma coisa. No caso da viga, não. Eu tenho armaduras com funções distintas. Nós temos aqui a nossa armadura longitudinal. Armadura longitudinal. Que são essas bolinhas aqui que eu vou pintar de verde, ó, que é a armadura que percorre por todo o comprimento da viga. E nós temos a armadura transversal, que é o nosso conhecido como estribo, ou armadura transversal. Que é esse aqui, ó, que eu estou tentando falhadamente pintar de azul e não vou pintar, tá? É esse aqui, que é o mesmo ferrinho, que vai acompanhando aí toda a estrutura. Se a gente olhar para essa viga de lado, né, que aqui eu cortei a viga e olhei por dentro. Se eu pegar essa viga e cortar ela de lado, será que vai ter onde eu fazer aqui? Fazer ela aqui.
e eu ver ela de lado, eu vou ver assim. Esse aqui é o meu elemento, né? O preto é o concreto. Aí eu tenho a minha barra longitudinal, que é essa aqui, ó. Ela faz isso. Ela vai aí por todo o comprimento da viga. E os meus estribos estão aqui, distribuídos aqui. Eu tenho uma armadura longitudinal em cima também, tá? Obrigatoriamente eu tenho que ter, nem que seja só para garantir a segurança aí do estribo, da montagem. E aí eu tenho os estribos aqui distribuídos ao longo da minha estrutura. Então, a armadura verde, tá lindo, né? A maioria, só que não. A armadura verde, ela absorve o carregamento que vem da laje, né? A laje, ela descarrega aqui em cima da viga. E aí, quando eu carrego isso aqui no meu elemento, ela vai tender a flexionar, né? Ela vai ficar assim. E aí, nessa flexão, aqui eu tenho uma zona tracionada, aqui uma zona comprimida. Essa armadura aqui, ela vai atuar aqui, principalmente na zona de tração, combatendo esses momentos fletores. Então, o objetivo da armadura longitudinal é combater flexão. A armadura transversal, por sua vez, que são os estribos, ela vai atuar nas reações aqui de apoio que formam o cisalhamento. Então, enquanto a armadura longitudinal ela absorve o efeito de tração, a armadura transversal ela absorve o cisalhamento. Então, se eu não tiver essas armaduras, a minha estrutura ela vai fissurar. Se eu não tiver a armadura verde, ela vai fissurando aqui, ó, ruptura de flexão, ela começa aqui, fissurando nessa região. E se eu não tiver as armaduras azuis, se eu não tiver os estribos, aí eu tenho fissuras que partem do apoio e formam aí 45 graus, né, na minha estrutura. Então, quando vocês verem uma viga que estiver fissurando, observem. Se for no meio, vindo na vertical, isso aqui é fissura de flexão. Se tiver vindo assim de lado, né, na lateral, isso aqui é fissura de cisalhamento. Nos dois casos, ele diz assim, chama o engenheiro e manda aqui para fazer um reforço estrutural, tá? Porque viga não é para estar fissurando. Eu tenho um amigo que ele diz que eu odeio o concreto, porque o concreto fissura. Realmente é um ponto negativo, né? O concreto me fissura, but a gente ainda constrói muito com ele. Gente, se todo mundo tivesse muito dinheiro, né, para construir com aço, seria ótimo, mas nem todo mundo tem tanto dinheiro assim. Então a gente acaba tendo que construir ainda com o concreto. Mas eu particularmente gosto muito do concreto. Então, essas armaduras, tanto a transversal quanto a longitudinal, elas vão ser calculadas, né? E a gente a gente coloca diâmetros diferentes, tá? Para essas armaduras. Por isso que entra aqui o diâmetro do estribo. Isso aqui é o diâmetro da armadura transversal. Aí tá aqui, né? Dos estribos, ó, que é a transversal. E o outro, o FIEL, é o diâmetro da armadura longitudinal, que entra dividido por 2, porque a altura útil também ela vai da borda mais comprimida. Isso aqui é a borda comprimida ou borda superior. Eu não vou colocar a borda comprimida porque pode ser que essa viga esteja engastada. Né? E aqui é a borda inferior. Então, a altura útil, ela vai da borda superior até o centro de gravidade da armadura longitudinal. Então, a armadura longitudinal, o centro de gravidade dela é o centro da bolinha verde, né? Bem aqui, ó. Então, se eu tiver a altura útil da viga, que vem até aqui, essa metade,
Aí eu ainda tenho que somar a outra metade, mais o diâmetro da minha barrinha do estribo, mais todo o meu cobrimento, que o cobrimento segue a mesma linha da laje. O cobrimento é o lençol de concreto que vai proteger o aço da ação do ambiente. Quando o cobrimento não é eficiente, ou quando a gente tem algum outro problema na edificação, aí a armadura acaba ficando exposta, e a armadura exposta não dá para permitir, né? Então, a armadura exposta perde totalmente a aderência com o concreto, e a gente acaba levando, né, a estrutura a um risco de colapso. Então, é assim que a gente calcula a altura da viga. Só que aí, mais uma vez, como é que eu vou calcular a altura útil da viga se eu ainda não tenho noção? Então, a gente vai utilizar uma regra mais prática, né, para fazer o cálculo aí desse pré-dimensionamento da viga. A gente vai adotar uma estimativa mesmo a partir do tamanho dos vãos que ela tem, tá? Então, a viga, ela pode ser interna ou externa, né, apoiada ou engastada. Então, vamos aqui supor que essa minha viga, ela seja uma viga interna. Eu posso ter uma viga com mais de um apoio, eu posso ter uma viga que somente com 2 apoios, né, uma viga biapoiada normal, eu posso ter uma viga também que seja assim, né, ó, engastada uma ponta e livre na outra. Para esses casos, então, a gente tem, ó, quando a gente trata de tramos internos, né, a gente vai levar em consideração o L0 dividido por 2. Quando a viga for externa ou biapoiada, a gente vai fazer o pré-dimensionamento do L0 dividido por 10. E quando a viga for engastada, ou o nosso tramo, né, o nosso vão estiver em balanço, a gente vai considerar o L0 sobre 5. Quem é o L0? O L0 é o nosso vão teórico, tá? L0 é o nosso vão teórico, que corresponde à distância entre os eixos dos apoios. Ou seja, se eu tiver uma viga apoiada em 2 pilares, eu tenho aqui um pilar, a viga e outro pilar. Aqui, essa distância aqui, que é o que nós chamamos de dentro a dentro, é o nosso L, é o nosso vão livre, né? O L aqui, L, é o nosso vão livre. É quanto que eu tenho ali dentro da minha estrutura para circular. O L0 vai ser a distância que eu tenho do centro desse pilar até o centro desse pilar. Isso aqui é o meu L0. Vou pegar o eixo do meu pilar de apoio e o eixo do outro pilar de apoio. Então, quando a gente tem vigas de tramos internos, né, as vigas internas lá da estrutura, a gente vai pegar o vão teórico e vai dividir por 12. Se for uma viga externa ou uma viga biapoiada, essas vigas externas aqui são as vigas de contorno, né, da estrutura. Nossa, como essa viga ficou reta. São as vigas de contorno da estrutura. Ou então vigotinhas que sejam biapoiadas, né, uma vigota que tem aqui por dentro, ó, perdida ali, biapoiada. Os tramos internos são as vigas que se interligam aqui, né, internamente, dentro da estrutura. Deixar assim para dar a impressão de que é tudo interno, tá? E que sejam, né, hiperestáticos. E os
tramos em balanço é quando a gente tem uma viga de ponta assim, ó, que tá em balanço, né? E aí a gente faz a altura dela como L0 dividido por 5. Então, assim, por que essas diferenças? A altura, quando ela é dividida por 5, né, que ela está em balanço, os elementos em balanço eu preciso ter alturas maiores. Por quê? Porque esses meus elementos, eles vão estar submetidos a momentos vetores negativos na parte superior. Então, eu tenho que fazer um reforço de armadura. Logo, os tramos em balanço, eles normalmente têm alturas maiores. Se eles forem únicos, tá? Detalhe, se eles forem únicos. Porque o que é que eu posso ter? Eu posso ter aqui um edifício, e aí ter aqui uma varanda, e eu não quero colocar uma laje em balanço inteiro. Eu quero apoiar, eu quero colocar ela em balanço só, quero deixar a borda livre só na maior direção. Eu quero apoiar as duas outras bordas, mas eu não tenho onde fazer isso. Então, eu vou colocar duas vigas engastadas, né, em pilares ou em qualquer outra coisa, qualquer outro elemento que seja, pode ser uma outra viga, eu engasto ali, e aí essas vigotas vão apoiar essa laje em balanço, tá? Então, nesses casos aí, a altura vai ser o L0, né, que no caso do engaste, o L0 é essa distância aqui mesmo. Não tem muito o que emendar, não. Dividido por 5. No caso dos tramos externos ou vigas biapoiadas, que são vigas isostáticas, a gente divide por 10 porque essas vigas, elas tendem a sofrer flexões maiores, tá? O efeito da flexão aqui, quando essa viga sofreu um carregamento, ela é maior do que, por exemplo, uma viga hiperestática, né, que está ali de tramos internos. Por que que ela é maior? Porque esse apoio aqui, ele faz com que os nossos gerem um momento negativo. Eu expliquei isso em alguma aula, que eu não lembro qual, tá? Gera um momento negativo, e esse momento negativo aqui, ele alivia o valor dessa flexão. É como se eu fizesse isso aqui. Eu tenho aqui um fio, né? Entre duas vigas eu tenho aqui um fio. Pronto, esse aqui é de dois apoios. Esse aqui é o meu diagrama de momento fletor. Na hora que eu coloco um apoio no meio, esse diagrama, ele vai ficar assim. Não vai dar certo com o fio, não. Ele vai fazer tipo uma árvorezinha de Natal, né? Eu deveria ter trazido o kit mola aqui, né, para montar, mas agora não trouxe. Então, ele vai fazer uma árvorezinha de Natal. É como se eu pegasse essa parábola e puxasse. Né? Eu tenho o fio preso em dois lados, e aí quando eu puxo aqui no meio, os meus buchinhos que ficarem abaixo da linha, eles vão ser menores do que se eu soltar e ter aí o meu barrigão. Né? Então, as vigas hiperestáticas, elas ajudam a diminuir momentos. Então, se eu tenho momentos menores, eu preciso de elementos menores para resistir. Simples assim. Então, sempre que eu estiver lidando com uma viga interna, né, no meio da estrutura, que tenha mais do que dois apoios, eu vou dividir esse vão por 12. Se for uma viga biapoiada, ou então uma viga de contorno da estrutura, aí eu vou dividir por 10, porque vai sofrer maiores ações, e aí eu vou precisar de uma altura maior. E o vão L0, ele é sempre a distância entre o eixo dos apoios. No caso da viga hiperestática, aqui não ficou muito legal, não. Isso aqui, deixa eu fazer assim. Pegar aqui e colocar um apoio bem aqui. Tá? No caso da viga hiperestática, a gente viu aqui, também não lembro onde, também nem lembro se eu já falei isso, mas vou falar agora, que a altura da viga, já falei sim, que a gente sempre vai manter a altura da viga o mais uniforme possível. Então, aqui eu tenho vários tramos, né? Eu tenho eu tenho 3 pedaços. Ao invés de sair dimensionando a altura para esses 3 pedaços e ficar com a viga assim, vai ser ótimo, né? De montar uma forma para construir isso aqui. Eu vou pegar o meu maior vão livre, né? O meu maior vão teórico, e vou adotar a altura dela para ela inteira. Então, o meu L0 aqui vai ser a distância. Meu L0, nesse caso, né? No caso dos tramos internos, é o maior vão teórico. Tá?
da mesma estrutura, tá? Eu vou olhar para a viga, e aí, ó, eu vou pegar aqui essa medida, esse aqui está em balanço, eu não vou levar em consideração. Esses dois tramos aqui, que são tramos internos. Essa medida é menor do que essa. Então, o termo do meio vai ter uma viga mais alta, o tramo do meio. O tramo da esquerda aqui, da minha esquerda, vai ter uma altura mais baixa. Para minha viga não ficar dentada, eu vou lá e adoto uma altura só. E aí eu pego sempre a maior dimensão, tá? Para poder conseguir aí garantir, né, que vai dar certo. E no engaste não tem segredo, é só pegar o vão inteiro. Ai, eu tô com minha garganta doendo. Uhum. Agora que nós já vimos como nós vamos pré-dimensionar as vigas e as lajes, a gente vai conversar um pouco sobre os critérios de durabilidade, tá? Os critérios de durabilidade de uma estrutura, eles vão garantir e assegurar que a estrutura vai durar o tanto que eu preciso que ela dure, né? Quando eu vou construir uma edificação, eu tenho ali um projeto para ela, né? Um projeto de vida, é igual a filho, quando a gente coloca no mundo, a gente é para ter, né? Um projeto de vida, que ele é o meu bebê. Então, eu preciso saber quando é que ele vai nascer e até quando, mais ou menos, eu preciso que ele dure para satisfazer, né, os meus desejos de mãe de prédio. Né? Então, assim, eu preciso estabelecer alguns critérios para mãe de prédio mesmo, né? Porque mãe de criança não pretende, mas só de prédios. Eu preciso estabelecer critérios que me garantam aí que ele não vai morrer prematuramente, né? Ai, meu Deus, não, quem tem validade é o prédio, não é a criança. A criança é eterna, né? Normalmente a criança que fica aí, os pais vão se embora. Então, assim, para a gente garantir a durabilidade, né, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, porque a durabilidade, ela é um dos aspectos mais importantes dentro aí da filosofia moderna das normas de projeto. Por que isso? Porque cada vez mais o nível de exigência quanto à durabilidade está se elevando, né? Então, assim, tanto na fase do projeto quanto na fase de execução da estrutura, todas as normas de durabilidade, as exigências para a durabilidade estão muito maiores. Se vocês verem a nova norma de desempenho, né, a norma 15575, ela exige muito do desempenho da estrutura em si. Né? Ela é uma norma revolucionária que mudou, ou pelo menos deve ter mudado, né, o estilo de construção no país, porque ela amarra várias exigências mínimas que o construtor tem que garantir, né, que vai fornecer ao seu cliente. Então, assim, essas novas exigências, né, elas decorrem aí em sua maioria, de falta de atenção, né, da falta de atenção com que muitos projetos de construtores têm tratado esse tema. Então, isso aqui foi mudado, né, em 2014, com a nova 2015, né, com a nova norma de desempenho, 13.14.15 ali, demorou um pouco para sair, e aí esse descuido com a durabilidade, ele acaba contribuindo para uma deteriorização precoce de estruturas. Então, se você não... É aquela história, o que eu estava falando ali da Beira-Mar. Eu sou uma construtora, e aí eu recebi de herança, né, história totalmente utópica, tá? Eu recebi de herança um empreendimento que ia ficar pronto lá no Zé Walter. Condomíniozinho de 3 andares, 3 pavimentos, com as casinhas lá e tal. Aí ficou pronto, eu vendi bem, ou então eu aluguei bem, né, que seja. Foi um sucesso. Resultado, estou com o dinheiro em caixa e quero fazer mais um predinho desse para vender, porque me deu muitos frutos. Mas eu, boba que sou, não quero pagar um dinheiro para fazer um novo projeto para mim, nem quero contratar um arquiteto para fazer uma nova viabilidade para mim. Eu vou simplesmente pegar o projeto do meu empreendimento herdado e vou duplicá-lo bem aqui, no Papicu, pertinho da Praia do Futuro. Então, o que, é que vai acontecer? Eu vou utilizar exatamente o mesmo projeto. Quando deu... Aí, na verdade, eu fiz isso, né? Estou contando a história do passado. Quando deu 2 anos e meio, depois eu construí o mesmo projeto,
A edificação lá do Zé Walter estava em perfeitas condições. Mas a minha edificação aqui da Praia do Futuro já está apresentando aí armadura exposta, altamente corroída. Então, assim, não deu para entender se foi a mesma equipe que executou, se eu utilizei o mesmo material e tudo. Como assim? O que é que aconteceu? Não foi feito estudo de durabilidade adequado para a sua estrutura. Então, isso acontecia demais. Uma construtora tem lá o seu projeto padrão, né? E isso não acontece só com uma, acontece com várias. Modelo de apartamento igual, tudo muito parecido. E aí saía, ó, duplicando, né, em vários locais da cidade. E quando dava ali antes dos 5 anos, você pegava nas paredes e já estava caindo os pedaços. Né? Aí entra uma série de fatores. Mão de obra não qualificada, material ruim, projeto inadequado. E aí fica muito difícil para o consumidor saber aonde é que ele vai ter que reclamar. Né? Porque se ele chega no construtor, o construtor diz que a culpa foi do projeto. Ele chega no projeto, o projeto diz que a culpa foi do material. E aí eu vou reclamar com quem? Com a beira do rio, que me forneceu a areia? Então, era muito complicado. Existia, sim, esse descuido, principalmente no final da década de 90, porque 90 para trás eu nem falo, né, porque a engenharia era outra, os materiais eram outros. Mas entre a década de 90 e a década de 2000, havia muito esse descuido. Eu detesto esses motoqueiros com todas as forças do meu ser. Detesto todos esses motoqueiros que passam aqui na frente fazendo essa zoada. Momento ódio, né? Então, assim, existiam muito esses descuidos e o consumidor estava acabando sempre mais prejudicado, né? Então, começou-se a se rever esses critérios. Se você está comprando um apartamento, você merece que ele dure aí por uma certa quantidade de anos. Então, assim, as exigências relativas à durabilidade, elas vão se destinar, né, a garantir a conservação das características das estruturas ao longo de toda a sua vida útil. Então, eu vou projetar uma estrutura que tem uma vida útil, sei lá, de 50 anos. Então, eu tenho que garantir que aquela estrutura fique em pé por 50 anos, sem que eu precise de reparos estruturais excessivos, né? sem que eu precise de um reforço, ou etc., considerando, claro, que não hajam outros problemas interferindo ali na estrutura, que ela, por si só, tem que durar por toda a sua vida útil. Então, durante esse período, eu não posso fazer, não é para eu precisar fazer medidas extras, né, de manutenção ou de reparo da estrutura. Então, eu tenho que fazer simplesmente a manutenção básica. Manter a pintura em dia e garantir que nenhuma instalação hidráulica pingue sobre a minha estrutura, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o ditado mais correto do mundo. Então, quando você tem um vazamento, ele vai ficar ali, ó, pingando diretamente em cima da sua laje e aí vai comprometer a sua estrutura. Então, você não deu a manutenção necessária em outro setor. Então, isso aí sempre tem que estar sendo verificado, tá? Então, geralmente, aí, para as normas de projeto acabam considerando uma vida útil mínima de 50 anos, tá? Para projetos simples. E quando são obras de maior importância, tipo viaduto, ponte, ou então esses edifícios aí, arranha-céus, né, que viram marco turístico e tal, aí a gente pode estabelecer alguns critérios para corresponder a uma vida útil maior, né, para poder não precisar aí de tantas manutenções, que quando a gente parte para administração, né, a gente já sabe que o negócio é um pouco diferente. Então, nós temos que garantir aí o máximo já na construção, contando, claro, que sejam feitas as manutenções. Né? É sempre bom lembrar disso, que a manutenção é uma coisa importantíssima. Então, a norma, né, a IBR 6118, ela classifica a agressividade do ambiente conforme essa tabela aqui. Ela classifica o ambiente em 4 graus de agressividade, 1, 2, 3 e 4, né, que é a agressividade fraca, moderada, forte ou muito forte. Então, para a norma, a agressividade fraca são ambientes rurais ou ambientes submersos, tá? Lembrando, submersão aqui é quando você pega a estrutura e coloca dentro d'água. E aí ela fica lá, tipo uma estaca ou uma fundação de uma ponte que ela vai ficar submersa e acabou. Não é aquela fundação que está aqui e o nível da água fica fazendo isso aqui, não. Subindo e descendo, e aí você tem que dar um tratamento especial, né? A submersa é a submersa mesmo, é a que fica dentro da água eternamente. A agressividade 2 é a agressividade moderada, tá? Que é considerada para ambientes urbanos.
e o risco ali de deterioração é pequeno. A 3 é agressividade forte, que aí a gente tem a agressividade de zona marinha e indústrias, né? E aí a gente já tem um grande grau, um grande risco de deterioração da estrutura. E no caso da 4, que é muito forte, também é industrial e respingos de maré. Então, entre a 3 e a 4, a gente tem que fazer uma análise, porque, assim, dependendo da indústria, né, você vai ter resíduos mais tóxicos, menos tóxicos, mais agressivos, menos agressivos. Então, ela vai poder se enquadrar ali na agressividade 3 ou 4, dependendo do tipo de indústria que tenha no ao redor, né, nos arredores ali da edificação. Então, isso aí tem que ser bem avaliado. Aqui na nossa Praia do Futuro, né, a gente tem uma maresia super cruel, de agressividade muito forte, então a gente tem que levar isso em consideração. Se eu for construir o mesmo projeto que eu tinha feito lá no Zé Walter é zona urbana, classe aí de agressividade moderada, classe 2. E aqui na Beira-Mar, Praia do Futuro, eu tenho uma agressividade 4, né? Então a gente tem que fazer aí essas adaptações no mínimo, tá? Para garantir a durabilidade. Então, assim, a gente vai poder garantir, né, admitir um microclima com a classe de agressividade mais branda, que seria um nível acima, para ambientes internos secos, por exemplo, eu estou construindo aqui, né, um apartamento, e aí, nas minhas estruturas externas, eu considero um ambiente urbano. Mas os meus ambientes internos que são secos, tipo salas, quartos, banheiro, cozinha, né, esses ambientes mais cuidados, e que sejam revestidos com pintura e argamassa, pelo menos, eu posso considerar uma classe de agressividade menor. Então, os meus elementos estruturais internos, eles podem ser considerados como classe 1, ao invés de classe 2, né, como todos os externos. Então, a gente pode fazer essas mudanças, e nós podemos admitir também uma classe de agressividade mais branda em regiões com clima muito seco, né, onde a gente tem ali a umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, tipo a região centro-oeste, né, do Brasil. Se você for em Brasília, deixa eu olhar aqui ao vivo, né? Quanto está a umidade do ar em Brasília? Eu tirei aqui do meu tempo. Eu até tinha, eu sempre gosto de olhar. Porque, né, saudade de viajar, minha filha. Não, tá aqui. 28 graus, céu nublado, visibilidade de UV. Umidade em Brasília, neste momento, está de 30%. Né? Imagina como está agradável. Aqui em Fortaleza, nós estamos com a umidade atualmente, nesse momento, às 14h56, de 68%, tá? Brasília está com 30%, Morada Nova, a critério de informação, está com 24%. Então, Morada Nova é um lugar ótimo de se viver, né? Só que não. Então, quando a gente tem esses ambientes menos úmidos, né, com umidades relativas bem baixas, aí as partes da estrutura que vão ficar protegidas de chuva ou em ambientes secos, né, elas podem também ser admitidas como um grau de agressividade mais branda, tá? Um nível acima. Porque aqui a gente não vai levar muito em consideração isso, a gente vai levar em consideração mais a questão dos ambientes internos, porque aqui em Fortaleza a gente não tem problema com umidade, né? Então, assim, para que a gente evite, né, problema com essa deterioração prematura e que a gente consiga garantir as exigências de durabilidade, a gente tem que avaliar uma série de critérios, que vai desde a fase do projeto até a execução e a utilização da estrutura também. Então, eu tenho que projetar certo, executar certo e usar certo. Não adianta o projeto ser lindo se a execução vai falhar. Então, eu nem vou conseguir usar certo. Aí o projeto é bom, a execução é boa, mas a pessoa que está usando não cuida, também vai dar errado. E se o projeto for ruim, aí tudo vai ser ruim, né? Então, tem que ser um conjunto. Eu estou aqui na minha casa, estava chegando, na garagem bati num pilar, arrancou um chaboco. Ficou lá um pedaço do ferro. O que é que eu tenho que fazer? No mesmo dia, na pior das hipóteses, né? No mesmo dia ou no outro dia, eu já tenho que começar a providenciar o reparo da estrutura antes de ajeitar o carro. Por quê? Porque eu tenho que dar uma manutenção. Se eu quebrei, quanto antes eu fechar, melhor. O meu aço ele não pode ter contato com
o ar, né, depois que ele está lá dentro do concreto, porque se ele oxidar, já era. Então, eu tenho que vir, dar uma limpada, passar uns produtinhos para garantir que não oxidou, e depois ir lá e fechar, né, a minha estrutura, e aí depois eu levo o carro na oficina e penso no prejuízo. Então, sempre a manutenção, ela tem que estar em primeiro lugar, né? Porque o uso ele tem que ser feito de forma coerente, porque senão não tem vida útil que aguente. Por isso que na garantia dos edifícios você tem direitos e deveres. Ninguém sim só direito, todo mundo tem direito e dever, tanto o projetista quanto o construtor e quanto o usuário também, tá? Então, assim, dentre os principais critérios, né, que a gente vai observar na fase de projeto, que é o que a gente interessa aqui, a gente está projetando ainda, a gente vai incluir, né, a especificação de um concreto com qualidade apropriada, com a resistência apropriada também, e com os cobrimentos mínimos, né, para a armadura, verificação da abertura de fissuras e o correto detalhamento das armaduras. Então, tudo isso aqui a gente vai ver como é que faz ainda daqui para frente. Aqui eu trouxe para vocês algumas fotos, né, só para vocês verem como é que, a que ponto chega a falta de manutenção, né? Então, como é que a gente consegue exigir durabilidade se eu estou sequer fazendo a manutenção adequada, né, do meu elemento? Porque um elemento de concreto armado, para ele chegar nesse nível aqui, ele demora um pouco, tá? Ele vai deteriorando, até que a parte inferior esteja totalmente descapeada, demora um bocado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai vendo acontecer e vai deixando para lá, e vai deixando para lá, e vai deixando para lá, e aí acaba que não dá certo. Então, a gente tem que resolver o problema o quanto antes. Quanto antes for resolvido, menos você vai gastar. Então, melhor vai ser. A gente sempre tem que procurar aí resolver isso da melhor forma, tá? Aí, além das exigências, né, de qualidade do concreto, a gente tem que especificar um cobrimento mínimo das armaduras, tá? Esse cobrimento mínimo, ele compõe um cobrimento nominal, que a gente chama, né, que é o cobrimento mínimo, mais uma tolerância ali da execução, que é um ΔC. No caso do projeto da execução, eles têm que considerar o valor do cobrimento nominal, tá? Para garantir que o cobrimento mínimo vai ser respeitado ao longo de todo o elemento. Então, o cobrimento que vai ter na norma é o cobrimento nominal. E aí, a gente vai acreditar que a pessoa que vai executar vai cumprir perfeitamente esse cobrimento. Mas, caso ela não cumpra, eu ainda tenho aqui um valor de folga, né? Isso aqui é uma folga para execução ruim. Vou deixar só assim, folga para execução, que aí, mesmo que ele erre ali um pouquinho, eu ainda vou ter esse cobrimento mínimo, tá? Essa folga, ela pode variar de 0,5 centímetros, quando a obra tiver um alto controle de qualidade, a 1 centímetro aí, quando as nossas obras são mais caseirinhas, né? Então, normalmente se considera aí esses valores. Então, assim, os cobrimentos nominais e os mínimos, eles estão sempre referidos à superfície da armadura externa, né, a face externa do estribo. É aquela distância ali entre o estribo e a face externa da nossa estrutura. Então, sempre o cobrimento nominal, ó, é essa distância aqui. Tá? Cobrimento nominal. Então, a gente sempre vai adotar o cobrimento nominal, acreditando aí, né, que não vai haver problemas para a execução. E aí, os valores de cobrimento, eles também estão na norma, tá? Então, a norma, ela diz o tipo de elemento, né, que se for laje ou pilar, dependendo da classe de agressividade. Aqui é fraco, aqui é moderada, forte ou muito forte. Então, se a gente pegar o elemento de laje, ó, laje começa com 20 milímetros, né, que é 2 centímetros para a classe fraca, e pode ir até a 4,5 centímetros só de cobrimento, tá? Se for no ambiente mais agressivo. Viga e pilar é sempre 5 centímetros meio centímetro a mais, tá? Não, 5 centímetros a mais mesmo. Não, meio centímetro, 5 milímetros.
desculpa. Que aí é 2,5 para viga, 3 para classe 2, né? 4 ou 5 centímetros. Então, voltando aqui, e o protandinho são todos elementos com o mesmo cobrimento. Voltando aqui ao exemplo que eu tinha dado da minha herança, eu construí lá no Zé Walter considerando o cobrimento de classe moderado. Né? Então, as minhas vigas e pilares tinham aí 30 centímetros, 3 centímetros ou 2,5 de cobrimento. Quando eu trouxe aqui para a Praia do Futuro, eu deveria ter 4,5 e 5. Então, eu deveria ter 2 centímetros a mais de proteção, que eu não coloquei. Então, eu não fui, né, a favor do cobrimento mínimo, que se o cobrimento mínimo era para ser 5, vou pegar aqui a figa, tá? Se era para ser 5, dando aí o desconto do erro, pelo menos 4 centímetros, né? E aí eu só coloquei 3. Então, lascou, o meu projeto não vai durar. Realmente, não dura. Eu lembro que na década de 90, inclusive, foi quando essa área de cá começou a bombar muito, né? A Ficou, Cidade 2000, as bandas da Praia do Futuro como um todo, vieram muitas construtoras de fora construir aqui, porque estava desenvolvendo, a Santos Dumont estava naquela de, antigamente ligava nada a coisa nenhuma, aí estavam começando a construir algumas coisas ao redor da Santos Dumont, né, crescendo aqui para o lado da Praia do Futuro, e aí muita gente veio construir aqui, construtoras de fora que não conheciam a nossa maresia. E aí, o que aconteceu? A galera trouxe o projeto duplicado. Quando chegou aqui, colocando cobrimento de 25, antes de concluir a estrutura, na própria obra já estavam apresentando aí sinais de deterioração. Né? Então, acabou que muitas dessas obras foram abandonadas. Eu não sei se algum de vocês morou para cá, até pouco tempo, tipo 2014, 2010, a gente ainda tem, eu acho, algum desses prédios no caminho, como quem vai para a Praia do Futuro pela Santos Dumont, algum desses prédios em ruínas, mesmo porque foram simplesmente abandonados pelas suas construtoras, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A dimensão máxima também, né, característica do agregado graúdo, ou seja, da brita, ela não pode superar 20% do cobrimento nominal. Eu esqueci de ligar o computador aqui, vai descarregar. Ela não pode ultrapassar 20% do cobrimento nominal, ou seja, o tamanho maior da brita tem que ser menor do que 1,2 do cobrimento. Por quê? Porque a brita, ela tem, o concreto, tá aqui de novo. Não, errei. Aqui tá o estribo, aqui tá a bola e tá aqui o cobrimento. A brita, ela tem que entrar aqui, vocês lembram, né? Ela tem que passar aqui, ó. E tem que permitir que o concreto passe também, né? Que a parte fluida do concreto passe. Por quê? Porque eu tenho que preencher todas essas áreas. Então, se eu tiver uma brita muito grande, ela vai tampar aqui e aí não vai permitir que o meu concreto corra para cá e eu vou ter uma peça defeituosa. Então, eu tenho que garantir que a máxima dimensão do meu agregado graúdo seja menor do que 1,2 do meu cobrimento nominal, que é exatamente para garantir que eu vou conseguir ali dar na hora que eu sacudir, que eu der uma vibrada, que todas as minhas britas vão se acomodar e que eu vou ter concreto em todas as minhas partes, tá? Então tem que ter cuidado com isso também. Aí depende muito de quem vai rodar o traço, obviamente. Para a face superior, né, das lajes e das vigas, que são revestidas com argamassa de contrapiso e ainda tem um revestimento por cima, tipo carpete, madeira ou cerâmica, os cobrimentos nominais da tabela, eles podem ser substituídos por um valor de 1,5. Então, tipo, eu tenho aqui uma laje, e aí aqui, né, ou uma viga, sei lá, uma laje mesmo. Aí aqui eu tenho a minha armadura e o meu cobrimento foi de cobrimento para laje, ó, em grau 2, né, 25. Então, aqui eu tenho um cobrimento de 25 milímetros, ou 2,5. Aqui em cima, se eu ainda vou ter um contrapiso e mais uma cerâmica, ou pintura, ou não sei o quê, então eu posso deixar meu cobrimento aqui só de 1,5. Tá? Para economizar, né? A gente pensa que não, mas a gente economiza. Então, assim, de toda forma, o cobrimento ele não pode ser menor do que o diâmetro
da barra, tá? Então, o cobrimento, ele sempre tem que ser, no mínimo, do tamanho do diâmetro da barra. Se eu estou usando uma barra de 20, eu tenho que ter um cobrimento de 20. Se eu estou usando uma barra de 30, pelo menos 3, uma barra de 50, né? 5 centímetros de barra, tem que respeitar essa barra aí. Então, assim, sempre, sempre, sempre lembrar que o cobrimento não deve, né, não pode ser menor do que o diâmetro da barra. Então, só recapitulando a aula de hoje, a gente viu a questão do pré-dimensionamento, né, que a gente viu que o pré-dimensionamento ele é um sistema de tentativa e erro e que a gente precisa da, da precisa esqueci. Da concepção estrutural para poder fazer, né, o dimensionamento dos nossos elementos. E nós temos, né, as lições, nós temos que respeitar o cobrimento das estruturas para garantir. Isso aqui é só um dos, né? Para garantir a vida útil proposta. Tá? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Quando for na quarta-feira, a gente conversa um pouco mais aí sobre o nosso concretinho. Tranquilinho?